Há dores que não vêm para nos punir, mas para nos preparar. Às vezes, o que você chama de fardo é, na verdade, um treinamento silencioso do destino. E se o que hoje te pesa fosse apenas a mão invisível de Deus, moldando o que dentro de você ainda é bruto demais para o trono que você foi chamado a ocupar, pense nisso com calma. A dor não é o inimigo. Ela é o instrutor invisível da alma. É a ferramenta através da qual o Espírito nos mostra o que ainda precisa ser purificado. Mas a geração moderna aprendeu a fugir. Fugimos do silêncio, fugimos do desconforto, fugimos de tudo que não oferece prazer imediato. E ao fugir da dor, fugimos também da maturidade que ela traz. Queremos a sabedoria, mas sem o preço da paciência. Queremos a glória, mas sem o deserto. Queremos reinar, mas sem suportar o processo que forma um rei. A Bíblia já nos avisava. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas produz fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. A disciplina, portanto, não é castigo, é prova de amor. É a forma divina de dizer: eu acredito no que você pode se tornar. E é por isso que Deus não te poupa. Ele te lapida. O ouro não reclama do fogo, porque sabe que só o fogo revela o seu brilho. Epicteto também dizia: não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. O sofrimento, quando ouvido com sabedoria, se transforma em poder. É nesse ponto que poucos compreendem. A dor fala. Ela tem voz, linguagem e direção. Mas são poucos os que têm ouvidos para escutá-la. Quando a mente está cheia de ruído, a alma perde a mensagem que a dor tenta revelar. Imagine o ferreiro diante de uma espada em construção. Ele aquece o aço até que este perca a rigidez. Depois o martela, golpe após golpe, até que a forma se revele. Em seguida mergulha o metal em água fria, fazendo-o gritar, chiar, estremecer. Cada etapa é um tipo de dor, e ainda assim, nenhuma delas é punição. Todas são parte da construção. O aço, sem fogo, nunca seria espada. Assim é a alma humana. Só se torna útil quando passa pelo calor da prova. Mas há um detalhe que poucos percebem. O ferreiro sabe o quanto bater. Ele conhece o ponto exato em que o aço já não aguenta mais. Deus também sabe. Há dores que Ele permite não porque te quer sofrendo, mas porque te quer preparado. A diferença entre punição e lapidação está na intenção. E a intenção divina é sempre crescimento. O sofrimento, portanto, não é o fim, é o caminho. Vivemos em uma era que confunde alívio com cura. Buscamos anestesias disfarçadas de soluções, mas a alma não se cura com distrações, ela se cura com escuta. O sofrimento só cumpre seu propósito quando você se inclina diante dele e pergunta: o que estás tentando me ensinar? É nessa pergunta que começa o renascimento. Então, antes de rejeitar o que dói, pergunte-se: e se o que me machuca for justamente o que me amadurece? E se esta fase difícil não for o fim da sua fé, mas o início do seu reinado interior? Lembre-se, os que serão coroados um dia precisam aprender a suportar o peso da coroa antes que ela lhe seja colocada. A dor é o ensaio da glória. É o primeiro degrau do domínio sobre si mesmo. Sofrer conscientemente é aprender a diferenciar o que te destrói do que te edifica. É deixar de reagir e começar a compreender. E quem compreende, reina. Talvez você esteja passando por um período silencioso, em que tudo parece fora do lugar. Talvez sinta que perdeu o controle e que a vida te exige mais do que você consegue dar. Respire. Você não está sendo punido. Está sendo lapidado. Hoje a única coisa que se pede de você é escuta. Escuta do corpo, da alma, da mente. Escuta da vida que fala através do desconforto. Há uma sabedoria escondida no meio do caos, e ela não grita, ela sussurra. Este é o chamado ao sofrimento consciente, o convite para não fugir da dor, mas atravessá-la com olhos abertos. Porque quando você aprende a ouvir a dor, ela deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela te ensina o domínio sobre si mesmo. E quem aprende a dominar a si, inevitavelmente,
está sendo preparado para reinar sobre o mundo. Agora, feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Permita que essas palavras entrem devagar. O sofrimento fala. A questão é: você tem ouvido o que ele tenta dizer? Escreva nos comentários: eu ouço o que minha dor quer me ensinar. E leia o que outros escreveram. Talvez as respostas que você busca já estejam ecoando nas experiências deles. E lembre-se, se deseja continuar esse caminho de sabedoria, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é uma ponte entre a dor e a transformação. Agora, o primeiro passo foi dado. O sofrimento foi reconhecido como mestre. O próximo capítulo vai revelar o que acontece quando uma geração inteira tenta reinar sem antes atravessar o deserto. Vivemos em uma era que deseja o brilho, mas não o peso da coroa. Queremos alcançar o topo sem conhecer o terreno. Queremos o trono sem suportar o caminho que o constrói. Há uma pressa silenciosa que consome esta geração. Uma urgência por resultados, por reconhecimento, por alívio. E essa pressa, disfarçada de ambição, tem feito muitos se perderem antes mesmo de começarem a caminhar. O mundo moderno aprendeu a acreditar que sofrimento é sinal de fracasso, que se algo dói é porque há algo errado. Mas a verdade espiritual é exatamente o oposto. A dor, quando vem acompanhada de propósito, é o sinal de que algo dentro de você está sendo realinhado. Cristo passou 40 dias de provação antes de iniciar seu ministério. 40 dias de solidão, de fome, de tentação. Antes de falar ao mundo, precisou enfrentar o próprio deserto. O deserto é o ventre da maturidade. É ali que a fé é testada e o ego é desfeito. Mas a nossa geração não suporta o vazio. Queremos promessas sem processo, milagres sem preparo, resultados sem disciplina. Buscamos atalhos para tudo. E quando a vida não nos entrega aquilo que pedimos com rapidez, concluímos que Deus se esqueceu de nós. Não percebemos que é justamente o contrário. O silêncio de Deus, muitas vezes, é a prova de que Ele ainda está trabalhando em algo que você ainda não está pronto para receber. A psicologia moderna chama isso de intolerância ao desconforto. A mente humana, condicionada pela era da recompensa imediata, quer sentir prazer o tempo todo. E quando algo não traz satisfação instantânea, ela foge. O problema é que o amadurecimento espiritual exige o oposto. Exige permanência, exige espera, exige enfrentamento. Não há sabedoria possível para quem vive de fuga em fuga. Quando você foge da dor, você foge também da identidade que ela quer revelar. A dor é o lugar onde Deus esconde lições que só podem ser compreendidas por quem permanece. É no deserto que você descobre o que realmente te move, o que realmente te sustenta, o que realmente te define. Sem o deserto, qualquer trono se transforma em prisão. Perceba como a vida te treina com sutileza. Tudo o que você chama de atraso pode ser apenas um convite à profundidade. Tudo o que você chama de perda pode ser a libertação do que já não servia. O problema é que olhamos o sofrimento com os olhos errados. Achamos que ele veio para tirar, mas muitas vezes ele vem para devolver o foco, o equilíbrio, a fé. O mundo moderno ensina que devemos correr atrás da felicidade. Mas a sabedoria antiga ensina que devemos caminhar em direção à consciência. Felicidade é consequência. Consciência é raiz. E quem tem raiz não precisa correr atrás de nada, apenas floresce no tempo certo. Pense em quantas vezes você tentou acelerar o processo, quantas vezes quis forçar a colheita antes da estação, e o resultado foi sempre o mesmo: frustração, desgaste, vazio. A pressa é inimiga da maturidade. Aquele que não suporta o deserto também não está pronto para o trono. Talvez seja por isso que Cristo não iniciou sua missão em um palácio, mas no deserto. O deserto é o símbolo da vida sem adornos, da fé sem garantias, da entrega sem testemunhas. É lá que a alma se torna verdadeira. E você? Em qual parte do caminho está? Ainda tentando fugir da dor ou começando a entendê-la como parte do preparo? Há um tempo para cada coisa. Há um tempo para ser quebrado,
e um tempo para ser reconstruído. Nenhum deles é perda. Ambos são parte do mesmo plano. O erro desta geração é querer o fruto sem aceitar a semente. Queremos colher, mas não queremos esperar. Queremos luz, mas rejeitamos o fogo que a produz. E assim, confundimos conforto com bênção e evitamos tudo que nos faz crescer. Mas o espírito que se nega a passar pelo deserto nunca conhecerá a força que o deserto revela. Talvez hoje a sua vida pareça um lugar árido, sem respostas, sem direção. Mas olhe mais de perto. O deserto não é ausência, é o cenário da transformação. Ali, Deus tira os excessos, silencia as vozes e fortalece o coração. E quando o coração se torna forte o bastante, o caminho aparece. Reinar exige preparo, e o preparo exige dor. Mas a dor que educa é sempre mais valiosa que o prazer que ilude. O sofrimento consciente é a escola dos que nasceram para liderar. Não sobre os outros, mas sobre si mesmos. O trono verdadeiro é interno. É a mente pacificada, o coração alinhado, o espírito calmo mesmo em meio à tempestade. O deserto é o preço desse trono. E só quem suporta a solidão da travessia entende o valor da chegada. O reino que muitos buscam lá fora está, na verdade, sendo construído dentro. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera é um tijolo invisível na fundação da sua força. E quando tudo em você estiver pronto, o que parecia demora se revelará destino. Há dores que não destroem, apenas retiram o que já não pertence. Quando algo dói profundamente, não significa que Deus esteja te punindo, mas sim removendo o que impede a tua expansão. Assim como um cirurgião corta não para ferir, mas para curar, a vida também precisa abrir feridas para libertar o que ficou preso. A dor, nesse sentido, é uma operação espiritual. Ela limpa, ajusta, reposiciona. E por mais que doa, há sabedoria em cada incisão invisível. A Bíblia, em Hebreus capítulo 12, nos lembra que a disciplina é prova de filiação. Só se corrige quem se ama, só se lapida quem tem valor. Então, quando a vida te colocar em meio à provação, não veja isso como abandono, mas como o mais profundo gesto de cuidado. O ferreiro só aquece o metal porque acredita no que ele pode se tornar. Da mesma forma, o sofrimento não vem para diminuir quem você é, mas para ampliar o que você pode ser. A neurociência revela que o cérebro não distingue entre perda e transformação. Para ele, mudar dói tanto quanto morrer. É por isso que o crescimento espiritual parece, às vezes, um luto. Você não está apenas perdendo algo, está deixando de ser uma versão antiga de si mesmo. A dor que sente é o eco do nascimento. E como em todo parto, há gemidos, há confusão, há sangue, mas também há vida nova, prestes a emergir. Há momentos em que Deus precisa silenciar o que te conforta para que você ouça o que te cura. É nesse vazio, entre o que foi e o que ainda não é, que a alma começa a respirar diferente. A dor revela o que as vitórias escondem, quem você realmente é quando nada mais te protege. E é aí que começa a verdadeira cura. Não quando tudo volta ao normal, mas quando você percebe que já não é mais o mesmo. A cirurgia da alma é delicada, requer confiança, requer entrega e, acima de tudo, requer paciência. Quando a anestesia da distração passa e a verdade começa a arder, é sinal de que o corte está cumprindo seu papel. A cura nunca é imediata, mas é certa. Então, se agora tudo parece doer, lembre-se, talvez não seja castigo. Talvez seja apenas o bisturi do amor divino, reconstruindo você para a próxima fase da sua vida. Nem toda dor é divina. Algumas nascem do orgulho, não do propósito. Existem sofrimentos que não lapidam, apenas desgastam. São dores repetidas, que voltam sempre com o mesmo rosto, porque insistimos em não aprender o que elas querem nos ensinar. Quando a alma se recusa a soltar o que já acabou, ela começa a sofrer por teimosia, não por crescimento. Há quem confunda resistência com força, e nesse engano, transforma a dor em prisão. O orgulho é um disfarce elegante para o medo. Medo de parecer fraco, medo de admitir erro, medo de precisar recomeçar.
Por isso, muitas vezes, escolhemos permanecer em situações que nos consomem, apenas para provar que somos capazes de suportar. Mas suportar sem propósito não é virtude, é vaidade. A força verdadeira não está em aguentar tudo, mas em discernir o que ainda merece ser sustentado. Sofrer por orgulho é insistir em algo que Deus já pediu para soltar. A Bíblia nos oferece o exemplo de Jonas. Ele fugiu do chamado, tentando escapar do desconforto da obediência. E na tentativa de evitar a dor de cumprir sua missão, acabou dentro da própria tempestade. O que ele queria evitar se tornou o lugar do seu confronto. Assim é conosco. Quando recusamos a dor certa, atraímos dores desnecessárias. O sofrimento ignorado não desaparece. Ele muda de forma até que a lição seja aprendida. A diferença entre o sofrimento que transforma e o que destrói está na direção. A dor com propósito aponta para dentro. A dor com orgulho aponta para fora. A primeira purifica, a segunda endurece. A primeira te aproxima de Deus, a segunda te distancia de si mesmo. Quando a dor é usada para provar algo, ela se torna uma máscara. Quando é vivida para compreender algo, ela se torna uma mestra. Há uma serenidade que nasce quando você entende que nem todo peso precisa ser carregado. Alguns fardos não são testes, são escolhas. E quando você decide soltar o que te dói, não está desistindo, está escolhendo sabedoria. Sofrer por amor é humano. Sofrer por orgulho é prisão. Então observe em silêncio. O que dentro de você ainda sofre por teimosia? Talvez seja a hora de deixar essa dor partir, para que algo mais puro possa nascer no lugar. O ser humano, quando ferido, busca imediatamente o alívio. Quer entender, quer resolver, quer sentir paz. Mas há um erro invisível que muitos cometem nesse processo: buscar consolo antes de compreender a lição. E é por isso que o ciclo se repete. O cérebro pede anestesia, mas a alma pede entendimento. O consolo, quando vem cedo demais, adormece o crescimento. A lição, quando é ouvida, desperta a consciência. Vivemos cercados de distrações que prometem apagar a dor. Redes, consumo, relacionamentos rápidos, frases prontas de positividade. Tudo para tapar o buraco do que ainda não foi curado. Mas o alívio é apenas silêncio temporário. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. Por um tempo parece limpo, mas o incômodo permanece. O que a dor quer é presença, não fuga. Quer ser olhada com calma, até que revele o que veio ensinar. Os salmos dizem: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Essa frase carrega uma verdade profunda. Há um tempo de choro que é sagrado. O pranto, quando vivido com entrega, prepara o solo da alma para a alegria verdadeira. Mas quando queremos saltar o processo, pular da dor direto para a cura, acabamos colhendo frutos imaturos que se desmancham nas mãos. A pressa em se curar é muitas vezes medo de sentir. A cura não está no consolo, mas na escuta. Quando você pergunta à dor o que ela quer mostrar, o sofrimento muda de tom. Ele deixa de ser castigo e se torna diálogo. E nesse diálogo silencioso, você começa a perceber que tudo o que te feriu também te educou. Que nada foi em vão. Que cada perda carregava uma semente de sabedoria. O consolo verdadeiro nasce quando você encontra sentido no que viveu, e não quando tudo volta a ser como era. Então, se hoje há lágrimas nos seus olhos, não as enxugue tão rápido. Talvez elas estejam lavando a visão da alma. Antes de buscar alívio, busque clareza. Antes de pedir que passe, pergunte o que precisa ficar, porque a dor só termina quando o ensinamento é compreendido. E quando isso acontece, a paz não é apenas retorno, é renascimento. Há uma força silenciosa em aceitar o que não se pode mudar. Epicteto, o filósofo que viveu na escravidão e ainda assim encontrou liberdade, dizia que a paz começa quando deixamos de lutar contra o inevitável. A dor, segundo ele, não é o fim, é o início da liberdade interior. Porque o sofrimento não nasce do que acontece, mas da resistência ao que acontece. E quanto mais resistimos, mais nos afastamos da serenidade que já está disponível dentro de nós.
Aceitar não é se conformar, é compreender. É reconhecer que existem coisas que não dependem da nossa vontade e que o verdadeiro poder está em como reagimos diante delas. Assim como o navio que enfrenta o vento de proa, é justamente a resistência do ar que o impulsiona adiante. Sem vento contrário, não há direção. O mesmo ocorre com a alma. É o desafio que dá forma à fé. É a perda que revela o valor da presença. É a dificuldade que desperta a coragem. O mundo moderno confundiu aceitação com fraqueza. Mas aceitar é um ato de inteligência espiritual. É decidir não desperdiçar energia lutando contra o que já é. É voltar o olhar para dentro e perguntar: o que ainda está sob o meu controle? Quando você entende essa diferença, algo muda na respiração. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de aprendizado. Você deixa de reagir e começa a escolher. Há um exercício que todo coração maduro aprende com o tempo: aceitar o que é, compreender o porquê e agir sobre o que depende de si. Essa tríade é o caminho da paz profunda. Porque no fundo, não é a dor que te destrói, é o desespero de querer que ela acabe antes da hora. Quando você se entrega ao processo, a dor se transforma em professora. Quando você se rebela contra ele, a dor se torna prisão. A aceitação ativa é o ponto onde a fé e a razão se encontram. É o estado em que você observa o caos sem se perder nele. E é ali nesse espaço entre o que você quer e o que a vida impõe que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo à sua volta parece em pedaços. Porque quem aceita o que é, já começou a vencer o que virá. Há lições que só se revelam quando a boca se cala e a alma aprende a ouvir. O sofrimento tem sua própria linguagem, e ela não fala em gritos. Fala em pausas, em suspiros, em silêncios longos onde o ego não sabe o que dizer. É nesse território quieto que o espírito começa a se reorganizar. O silêncio, portanto, não é a ausência de resposta. É o lugar onde Deus ainda está escrevendo a próxima linha da sua história. Elias viveu isso no Monte Horebe. Esperava encontrar Deus no vento forte, depois no terremoto e depois no fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses movimentos. Estava na voz suave, que só pôde ser ouvida quando tudo se aquietou. Assim também é a alma humana. Enquanto a mente faz barulho, a verdade não encontra espaço para se manifestar. E o sofrimento, muitas vezes, é o convite para essa pausa sagrada. O momento em que somos obrigados a desacelerar para perceber o que realmente importa. A mente barulhenta tenta controlar, prever, resolver. Quer dominar o futuro e corrigir o passado. Mas a sabedoria espiritual se manifesta quando você simplesmente observa. O silêncio é a escola onde se aprende a confiar no tempo das coisas. E essa confiança é o que transforma a dor em clareza. Quando você para de reagir, a vida começa a te explicar. Quando você para de exigir, começa a compreender. Há quem pense que o silêncio é fraqueza, mas ele é força pura. Falar é fácil, calar exige maturidade. Porque o silêncio não é vazio, é um espaço fértil onde o espírito reorganiza as verdades. É nele que a raiva se transforma em compreensão e o medo em fé. É nele que o coração aprende a distinguir o que vem de Deus e o que vem do ruído do mundo. Há um gesto simbólico que pode mudar a forma como você enfrenta o sofrimento. O jejum de reação. Um período em que você decide conscientemente não responder ao impulso, não alimentar o conflito, não seguir o ruído. 24 horas de pausa já são suficientes para perceber como a mente tenta dominar o que o coração já entendeu. O silêncio é o mestre que não precisa de voz para ensinar. Ele te prepara para enxergar o invisível e ouvir o que a pressa jamais permitiria escutar. Há um tipo de força que o mundo admira, mas que a alma rejeita. É a força que se confunde com rigidez, a que tenta dominar tudo, controlar todos, esconder a dor e parecer inabalável. Mas essa força aparente é, na verdade, uma forma de medo disfarçado. O medo de desmoronar, o medo de sentir, o medo de ser visto vulnerável. E quanto mais tentamos sustentar essa imagem de poder, mais nos afastamos da serenidade
que o verdadeiro domínio interior exige. A rigidez é o sintoma de um coração cansado. Um coração que já se feriu tantas vezes que aprendeu a se defender antes mesmo de ser tocado. Mas quem se protege demais acaba também se isolando da vida. Porque não se pode sentir o amor e negar a dor ao mesmo tempo. Quando o coração se fecha para sofrer, ele também se fecha para se curar. A alma que endurece para não quebrar, esquece que o aprendizado vem justamente das rachaduras. Sêneca dizia: a maior força é suportar sem endurecer. Essa frase revela o segredo da verdadeira fortaleza. Não se trata de resistir a tudo, mas de permanecer humano em meio ao que fere. É fácil construir muralhas, difícil é manter o coração aberto quando o mundo parece hostil. E é aí que mora a coragem, na suavidade que permanece mesmo diante do caos. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. A flexibilidade é sinal de saúde, seja no corpo ou na mente. O cérebro que se adapta sobrevive. O que se endurece, colapsa. Assim, também é o espírito. Quando você insiste em controlar tudo, cria tensão dentro de si. E essa tensão, pouco a pouco, se transforma em angústia, em cansaço, em solidão. O controle é o contrário da confiança. Quanto mais você tenta dominar, menos espaço deixa para a vida agir. A verdadeira força não está em resistir ao imprevisível, mas em fluir com ele. Está em aceitar a imperfeição sem perder a fé, em se permitir sentir sem perder a dignidade. Dominar a si mesmo não é sufocar as emoções, mas entendê-las. É o equilíbrio entre firmeza e doçura, entre poder e rendição. Porque quem precisa provar força o tempo todo já esqueceu que o poder verdadeiro é ser inteiro, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Poucas coisas são tão tristes quanto ver alguém sofrer e não aprender nada com isso. Há dores que nos visitam apenas para ensinar, mas quando resistimos à lição, elas voltam disfarçadas. Sofrer é inevitável, repetir o sofrimento é escolha. Quando a dor não é compreendida, ela se torna um ciclo. O mesmo padrão, as mesmas pessoas, as mesmas quedas. E o que era para ser uma travessia acaba virando prisão. O sofrimento desperdiçado é aquele que não transforma. É o que se consome em reclamação, em vitimismo, em autopiedade. Há quem use a dor como identidade, como bandeira, como justificativa para nunca mudar. Mas a dor não veio para ser moradia, veio para ser passagem. Quando o sofrimento se torna desculpa, ele deixa de ser mestre e passa a ser tirano. O vitimismo é a prisão mais confortável que existe, porque te protege da responsabilidade, mas também te impede de crescer. A mente que se fixa no "por que comigo?" fecha as portas do entendimento. O cérebro, quando alimentado pelo ressentimento, repete as mesmas rotas neuronais da dor. Ele cria um hábito de sofrer e, com o tempo, o sofrimento se torna familiar, quase um abrigo. É por isso que tantos permanecem em relações destrutivas, em padrões que já não fazem sentido. A dor conhecida parece mais segura do que o vazio do desconhecido. Mas há um outro caminho: transformar a pergunta "por que comigo?" em "para que isso me serve?" É um deslocamento pequeno, mas profundo. Essa nova pergunta abre a consciência. Faz com que o sofrimento ganhe direção. A partir dela, o que antes era peso se torna ferramenta. A dor passa a ter utilidade. Ela te desperta, te amadurece, te ensina a discernir. Quando você muda a pergunta, a realidade muda de tom. Sofrer conscientemente é aprender a extrair sabedoria até do que parece perda. É compreender que toda ferida, quando acolhida, se transforma em fonte. A beleza no que te fez cair, se você permitir que essa queda te torne mais lúcido, mais compassivo, mais inteiro. O sofrimento desperdiçado é aquele que você tenta esquecer. O sofrimento transformado é aquele que você decide compreender. E quem compreende, desperta. A paciência é uma das virtudes mais silenciosas e talvez a mais difícil de praticar. Ela não é passividade, como muitos pensam.
é força estratégica, é domínio do tempo interno. É a sabedoria de quem entende que cada fruto tem a sua estação e que apressar a colheita é o mesmo que destruí-la. Tiago, no 1º capítulo, versículo 4, escreve: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência é, portanto, o espaço onde a alma amadurece. A mente ansiosa quer acelerar a vida, quer ver resultado, quer controle, quer resposta. E nessa ânsia de chegar, ela perde o presente, o único lugar onde a transformação realmente acontece. Quando o coração vive na expectativa, ele se separa da realidade e se torna refém do tempo. A impaciência é a raiz de muitos sofrimentos modernos. Queremos mudar sem esforço, curar sem sentir, crescer sem esperar. Mas o espírito não se apressa. Ele se move no ritmo da verdade, e a verdade nunca tem pressa. Pense na semente que é arrancada da terra antes da hora. De fora, parece que nada está acontecendo, mas por baixo, no invisível, tudo está se formando. Se alguém impaciente escavasse a terra para verificar o progresso, mataria o processo. Assim também é com a alma. O que Deus está construindo em você não se mede com os olhos, se percebe no silêncio. A paciência é o que mantém o invisível em gestação até que o visível esteja pronto. Há um método simples e antigo para cultivar a paciência: respiração, observação e adiamento intencional. Respirar antes de reagir, observar antes de julgar, adiar antes de decidir. Esse pequeno intervalo entre o impulso e a ação é o lugar onde nasce a sabedoria. É ali que você deixa de agir pela dor e começa a agir pela consciência. E quem aprende a esperar sem desistir já está mais perto da vitória do que imagina. A paciência é a linguagem dos fortes, porque exige fé no invisível. Ela é o oposto da fraqueza disfarçada de pressa. Só quem confia no tempo divino pode permanecer sereno enquanto o mundo se desespera. E quando tudo parecer parado, lembre-se, a semente também parece imóvel antes de florescer. O que é seu não está distante, está sendo preparado. A paciência é o gesto de quem sabe que o tempo certo existe e que o universo nunca se atrasa com quem aprendeu a esperar com sabedoria. Nada do que tem valor real é conquistado sem um preço. O sofrimento, quando compreendido, é a moeda invisível com a qual se paga o valor da sabedoria. Cada desconforto, cada perda, cada lágrima tem um propósito silencioso: expandir a consciência. É por isso que, nas escrituras e na filosofia antiga, a dor é vista não como castigo, mas como investimento espiritual. Ela é o caminho pelo qual o espírito se depura e o coração aprende a ver o invisível. Abraão precisou entregar o que mais amava para compreender a essência da fé. Não porque Deus quisesse o sacrifício, mas porque a entrega era necessária para revelar confiança. O sofrimento de Abraão foi o preço do entendimento. Assim também é conosco. Cada vez que a vida nos pede algo que relutamos em soltar, está nos convidando a crescer. O que você chama de perda talvez seja apenas o custo do despertar. A cruz é o maior símbolo dessa verdade. Antes da glória, houve dor. Antes da ressurreição, houve silêncio. O sofrimento de Cristo não foi o fim, foi a travessia. Ele nos mostrou com o próprio corpo que toda transformação tem um preço e que o amor verdadeiro não foge da dor, atravessa-a. A cruz é o lembrete de que o caminho da grandeza passa pelo vale da humildade. Quem foge do desconforto, foge também do próprio renascimento. O sofrimento é a moeda que compra a maturidade emocional. É ele que transforma a arrogância em compaixão, pressa em paciência, medo em fé. Quando você entende isso, começa a ver a vida com outros olhos. Os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser provas de valor. Cada prova é uma oportunidade de acumular riqueza interior, e é essa riqueza que sustenta a verdadeira prosperidade. Reinar não é herdar, é conquistar. E toda conquista exige preço. A dor é o pagamento invisível da maturidade. Por isso, quando ela chegar, não a veja como inimiga.
Veja-a como o tributo sagrado que o universo cobra daqueles que estão prontos para crescer. Sofrer nesse sentido é investir em si mesmo, e quem paga o preço da dor com consciência, um dia colhe os juros da sabedoria com serenidade. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Oramos, esperamos, e tudo o que recebemos é quietude. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum consolo. É fácil acreditar que fomos esquecidos, mas o silêncio divino não é rejeição, é refinamento. Quando Deus se cala, Ele não está distante, está trabalhando. O silêncio é o espaço onde o caráter é forjado, onde a fé deixa de ser teoria e se torna substância. O livro de Jó nos ensina isso com profundidade. Jó perdeu tudo e mesmo assim permaneceu. Perguntou, chorou, se revoltou, mas não desistiu de buscar. E foi no silêncio que ele foi purificado, não nas respostas. Deus não o poupou, mas também não o abandonou. O silêncio de Deus foi o fogo onde a integridade de Jó foi provada. É assim também conosco. O que parece ausência é, muitas vezes, a fase mais íntima do preparo. A neurociência explica que a incerteza ativa no cérebro o mesmo sistema de alerta que o medo. Quando não sabemos o que vai acontecer, o instinto tenta controlar. Mas a fé começa justamente onde o controle termina. E é aí que o silêncio se torna um mestre rigoroso. Ele nos ensina a permanecer firmes, mesmo sem entender, a confiar sem garantias, a seguir sem mapa. O caráter nasce dessa perseverança silenciosa. Durante o silêncio, Deus observa o que você faz quando não sente sua presença. É nesse intervalo que Ele mede o tamanho da sua confiança. A alma madura não exige respostas imediatas. Ela observa, respira e continua, porque aprendeu que o silêncio de Deus não é o fim da comunicação, mas o início da transformação. O ouro só prova seu valor quando passa pelo fogo, e o espírito só revela sua pureza quando suporta o não saber. Quando tudo parecer parado, lembre-se, Deus não se cala para te punir, mas para te fortalecer. Ele está te preparando para sustentar o peso daquilo que ainda não chegou. O silêncio é o som da lapidação. E quando o silêncio termina, não é o mundo que muda, é você. O que nasce depois de um período de silêncio nunca mais volta a ser frágil, porque foi construído na fundação da fé. Nem toda dor é castigo. Na verdade, a maior parte delas é sinal de que algo grandioso está sendo formado dentro de você. O que a mente chama de punição, a alma reconhece como preparo. É fácil confundir os dois quando estamos cansados, quando tudo parece dar errado, quando os planos se desfazem e a vida exige mais do que imaginamos suportar. Mas há uma diferença essencial. O castigo destrói, o preparo aperfeiçoa. E o que vem de Deus sempre tem o propósito de aperfeiçoar. A correção divina não tem o tom da ira, mas da paciência. Ela não humilha, ela ensina. É por isso que antes da recompensa vem o teste. Antes da clareza vem a confusão. Antes da estabilidade vem o abalo. Cada perda aparente, cada atraso, cada porta fechada pode ser apenas um desvio planejado para te alinhar ao caminho certo. O agricultor poda a videira, não para diminuí-la, mas para fazê-la dar mais fruto. Assim também é o trabalho de Deus sobre nós. Os frutos invisíveis da dor são muitos. A humildade, que nasce quando você percebe que não controla tudo. O foco, que se renova quando as distrações caem. A empatia, que desperta quando você sente na pele o que antes só julgava nos outros. E o discernimento, que floresce quando o ego finalmente se cala. É nesses frutos que se reconhece o preparo, não no sucesso visível, mas na transformação interna que ele produz. A maturidade espiritual não é conquistada em tempos de calmaria, mas no meio do caos. Ela nasce quando o ego é quebrado e o coração aprende a servir, a confiar, a permanecer. Quando você começa a perceber beleza no que antes parecia perda, é sinal de que já está amadurecendo. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser instrumento. A vida
deixa de ser ameaça e passa a ser mestra. Esse é o ponto em que o preparo se revela. Há um teste simbólico que separa a alma madura da imatura. Se a dor te torna mais sábio, ela veio de Deus. Se te torna amargo, veio do orgulho. A amargura é o sinal de quem resistiu ao aprendizado. A sabedoria é o sinal de quem se entregou a ele. Quando o sofrimento te refina em vez de te endurecer, saiba, você está sendo preparado, não punido. E o que vem depois desse preparo é sempre mais sólido, mais leve e mais verdadeiro. Toda dor anuncia mudança de fase. É o corpo e a alma avisando que algo dentro de você precisa se transformar. O sofrimento, quando olhado com sabedoria, nunca é fim, é passagem. Ele fala uma língua que só o silêncio compreende, e cada desconforto é uma tradução daquilo que está nascendo. A transição dói, porque o velho ainda resiste e o novo ainda não tem forma. Nesse intervalo, tudo parece confuso, mas é nesse caos que o futuro começa a se organizar. A natureza ensina isso de maneira silenciosa. A borboleta, antes de voar, precisa morrer como lagarta. O casulo é escuro, apertado, solitário. Mas se alguém o abrir antes da hora, destrói o processo. As asas só se fortalecem quando lutam para sair. Assim é com a alma humana. O sofrimento é o casulo onde a força se forma. Tentar escapar cedo demais é se condenar à fragilidade. Cada fase dolorosa é um treinamento invisível para a liberdade que virá. O sofrimento também pode ser comparado às dores do parto. Quando tudo parece apertar e o ar faltar, é sinal de que algo novo está para nascer. A dor não é a morte da mãe, nem o fim da criança. É o início de uma nova vida. O mesmo acontece dentro de nós. Cada ruptura, cada perda, cada noite escura da alma é uma gestação espiritual. Você não está morrendo, está nascendo de novo. As transições da vida são silenciosas e muitas vezes solitárias. As pessoas ao redor podem não entender o que você está atravessando e tudo bem. O que é sagrado raramente é compreendido no momento em que acontece. Depois que a dor passa, você percebe que ela foi linguagem divina. Foi o modo que o universo encontrou para te mover do que era seguro para o que é verdadeiro. A dor, quando aceita, se torna a tradução do propósito. No fim, reinar não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. É compreender que a dor não veio para destruir, mas para revelar quem você é de fato. Cada sofrimento vivido com consciência é uma ponte entre o que você foi e o que está se tornando. A transição pode doer, mas a dor é o preço da evolução. E quando ela termina, você não volta a ser o mesmo. Volta a ser inteiro. Há uma glória que o mundo não pode oferecer, porque nasce em silêncio, dentro de quem aprendeu a atravessar a própria dor. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura. Diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Essa glória não é feita de aplausos, nem de posses, mas de serenidade. É o brilho discreto de quem conquistou o domínio sobre si. Porque antes de reinar sobre a vida, é preciso reinar sobre o próprio coração. O sofrimento foi o mestre invisível que te ensinou isso. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite de dúvida foi uma semente plantada na terra da tua alma. E agora, o que germina é sabedoria. A coroa não é o prêmio, é o resultado do processo. Ela é colocada sobre a cabeça de quem suportou sem endurecer, de quem confiou mesmo quando o céu parecia vazio. E quando o coração entende essa verdade, descobre que o verdadeiro reino não está fora, mas dentro. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. O sofrimento, quando escutado, revela a direção. Ele te faz olhar para dentro, questionar, se reorientar. O vento pode mudar, a maré pode te testar, mas quando o leme está firme na consciência, nenhum desvio é perda. Cada tempestade se torna parte da viagem. Cada dor se transforma em bússola. Então, diante de tudo o que você viveu, pergunte a si mesmo: você quer alívio ou sabedoria? O alívio passa, a sabedoria permanece.
O alívio é superficial. A sabedoria enraiza. Quando você escolhe sabedoria, até a dor começa a servir. E o que parecia ruína se revela fundação. Tudo o que te feriu se transforma em degrau, e o que parecia castigo se revela lapidação. Sofrer com propósito é o caminho de todo aquele que foi chamado a reinar, primeiro sobre si, depois sobre a vida. Esse é o verdadeiro reino. A paz que permanece mesmo quando o mundo desaba, a fé que resiste mesmo quando Deus se cala, a calma que floresce mesmo no meio do deserto. Que essa jornada te lembre sempre que a glória não está no trono, mas no caminho que te torna digno de sentar-se nele.